Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, editados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 127 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 392b, 392c e 393 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da proteção à maternidade. Neste sentido, diz o artigo 392b da Consolidação das Leis do Trabalho que, em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro, empregado, o gozo de licença por todo o período de licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto na hipótese de falecimento do filho ou seu abandono. Aqui, neste caso, o artigo 392b ouve-se bem na demonstração da diferença entre a licença maternidade e a licença que é deferida ao empregado do sexo masculino ou mesmo dos companheiros que estejam empregados, e determina que no caso de morte da genitora, ou seja, em caso de morte da mãe, é assegurado ao cônjuge ou companheiro que seja empregado na empresa o gozo de licença e não licença maternidade como vinha sido colocado até agora. O gozo de uma licença, que neste caso é justamente a situação que nós havíamos alertado em nossas aulas anteriores, que deveria ser apresentada uma nomenclatura diferente no caso dos empregados do sexo masculino ou mesmo daqueles companheiros ou companheiras empregadas, com a nomenclatura de o gozo de licença especial e não licença maternidade propriamente dita. Então, em caso da morte da genitora, que pode ser ou não empregada, é assegurada ao cônjuge, companheiro ou outra forma de constituição de família admitida no direito brasileiro, que seja empregado, o gozo de uma licença especial por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto se nessa hipótese ocorre também o falecimento do filho, ou mesmo que o cônjuge supérstite tenha abandonado o rebento. Portanto, no caso de morte da mãe, é assegurada uma licença por todo o período da licença maternidade
se ele não havia ainda se iniciado, ou pelo tempo restante, nas hipóteses em que a mãe já havia gozado parte deste período de licença maternidade, exceto se houver o falecimento do filho também, ou se o cônjuge que sobreviveu tenha abandonado o filho para a adoção ou outros caminhos que a vida se nos apresenta cotidianamente. Diz o artigo 392-C da Consolidação das Leis do Trabalho que aplica-se a licença maternidade também ao caso do empregado, no caso do falecimento da mãe, adotante ou com guarda judicial para esse fim. Portanto, determina o artigo 392-C consolidado que aplica-se a mesma regra da licença maternidade, ou seja, 120 dias, também àquele empregado no caso do falecimento da mãe adotante ou com guarda judicial para esse fim. Portanto, se o falecimento se deu não por uma mãe gestante, mas por uma mãe que tenha adotado ou tenha sido deferida a ela a guarda judicial para esse fim, aplica-se também a licença maternidade. Aqui já voltou a consolidação das leis do trabalho a se confundir, que, como vemos dizendo ao longo dessas nossas aulas a respeito da proteção à maternidade, no caso aqui, se for um empregado do sexo masculino, não haverá aplicação da licença maternidade, mas de uma licença que se equivala à mesma no caso de falecimento da mãe adotante ou com guarda judicial para esse fim. Diz o artigo 393 da Consolidação das Leis do Trabalho que durante o lapso temporal da licença maternidade, a mulher faz jus ao salário integral, que, se variável, será calculado pela média dos últimos 6 meses, sendo facultada a reversão à função anterior ocupada e aos direitos adquiridos. Portanto, o artigo 393 nos ensina que, durante o lapso temporal da licença maternidade, a mulher faz jus ao salário integral, que se variável, se for um salário variável, ou seja, comissões, outro tipo de modalidade remuneratória, será calculado pela média destas variações apregoadas nos últimos 6 meses, sendo facultada a esta mulher gestante, quando ao retorno ao trabalho, que volte a exercer as funções anteriores ocupadas e também terá ela direito a todos aqueles valores que ela já, por questões de habitualidade, e se enquadrem como dentro do patrimônio jurídico da mesma como direitos adquiridos. Então terá direito à percepção do seu salário integral, a todos os direitos que já haviam sido adquiridos e, se o caso da remuneração for variável, ela terá também direito a que essa variação seja calculada com base nos últimos 6 meses de exercício normal do seu contrato individual do trabalho e receberá esta média durante o lapso temporal da licença maternidade, sendo fixo o salário, sendo não havendo variações,
ela terá direito a receber o seu salário integral. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 127 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nestas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que o sistema promoverá a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível, que é justamente o nosso objetivo neste curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Muito obrigado a todos.